Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura, seguimos firmes nesse propósito. Hoje vamos ler do Salmo 97 ao Salmo 102. Vamos lá, Salmo 97, também um salmo anônimo, não temos um autor definido. Qual é o propósito deste salmo? Salmo 97, proclamar a sabedoria e a justiça de Deus. O verso 1, o salmo começa com uma declaração de que o Senhor reina, trazendo alegria à terra e às ilhas distantes. Então quem está no governo dessa terra para trazer alegria. Vamos ver Salmo 1, verso 1. O Senhor reina, exulte a terra e alegre-se as regiões costeiras e distantes. Ele vai continuar declarando a majestade de Deus, manifestando essa majestade nas nuvens, trevas, relâmpagos e terremotos. Aí não tem como não se lembrar da peregrinação do povo, da nação de Israel, quando chega no monte de Deus, e Deus vai descer para falar com o povo, e vai haver trovões, relâmpagos, ao ponto do povo ter medo e dizer para Moisés, vai você no nosso lugar. Eu gosto muito de ver como que a Bíblia está conectada. O verso 6 ao 9, o salmista exalta a justiça de Deus, que traz vergonha aos idólatras e alegria aos justos. Deixa eu dar para você a definição de idolatria de forma muito simples. O que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Talvez você pense em idolatria apenas uma imagem, uma escultura, mas eu posso te dar um exemplo. Está aqui, ó. Se um celular tomar o lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. Então, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Ou Deus é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo na minha vida e na sua vida. Esse salmo, ele termina com um chamado aos justos para se alegrarem no Senhor e darem graças ao seu santo nome. Então, é muito lindo este salmo, que declara a soberania de Deus. A soberania de Deus é declarada ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, lá em Apocalipse 19, 6 diz assim, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aqui em Apocalipse 19, 6, a soberania de Deus, no final da Bíblia, na reta final da história, mostrando que Deus é soberano. Então esse é o Deus que eu e você servimos, um Deus soberano. Vamos para o Salmo 98. Salmo 98, também não temos o autor definido, e o propósito do Salmo 98 é louvar a Deus por sua justiça e salvação. Sua justiça e salvação. O Salmo 98, ele começa assim, cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Como eu gosto dessa expressão. Na verdade, tem três expressões aqui muito lindas, que eu gosto muito. A expressão de um novo cântico. O novo cântico nasceu por causa das coisas maravilhosas que Deus fez. E ele fala, a sua mão direita e o seu braço santo é que deram a vitória. Então, como a Bíblia vai declarar, a vitória não vem dos carros, nem dos cavalos, nem do exército. A vitória vem do Senhor. E essa certeza eu e você temos que ter. E aí esse salmo continua convocando toda a terra a fazer um som alegre e louvar a Deus com instrumentos musicais. Este salmo ele vai terminar com uma visão do julgamento de Deus sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 9, deixa eu ler para você, que diz assim, e entoavam um cântico novo. O salmista está falando de um cântico novo. Lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz, e entoavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, este salmo, ele aponta para essa obra de salvação e justiça de Deus. E é um convite a toda a criação para louvar a Deus. Vamos para o Salmo 99. Salmo 99 também não tem um autor definido. E o propósito desse salmo
é exaltar a santidade e a justiça de Deus como rei. Olha como que esse salmo começa. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Verso 3. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Que é santo. Então, esse salmo começa exaltando a realeza de Deus e que ele reina sobre todos. Ele continua do verso 4 e 5, descrevendo a justiça de Deus, que estabeleceu a retidão e a equidade na nação de Israel. E aí o salmista vai continuar lembrando, e aí ele lembra a fidelidade de Deus em responder aos líderes de Israel, como Moisés, Arão e Samuel. E como que ele termina? Ele termina com um chamado para adorar o Senhor em seu monte santo, pois ele é santo. Qual é o desejo de Deus? É que eu e você sejamos como ele é. Sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Essa é a declaração que temos no Novo Testamento. Ah, pastor, santidade está fora, está antiquado. Não, não está. Isso é o chamado de Deus. Santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que sempre se lava no sangue de Jesus, que tem poder para perdoar, para lavar os meus e os seus pecados. Vamos para o Salmo 100. Salmo 100 também não temos autoria definida, e o propósito deste salmo é convidar o povo a louvar e agradecer a Deus. Olha como que começa o salmo de número 100. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Entre na sua presença com cânticos alegres. Eu conheço muitas pessoas, quando eu convido eles para vir à igreja, muitos deles falam assim: eu pensei que os cânticos eram tristes. Não, não. Se tem uma coisa que a nossa casa, a nossa igreja é uma igreja alegre. É uma igreja alegre. E aqui no Salmo 100 é um convite jubiloso para toda a terra, celebrar e servir ao Senhor com alegria. Eu sempre falo, quando esses amigos, essas pessoas, eles me questionam, eu digo: eu te convidei para um culto, não para um funeral. Então, é culto, é lugar de alegria. E é isso que o salmista está nos dizendo. E aí, ele continua chamando todo o povo a entrar nos portões de Deus com ações de graça e louvor. Se tem algo que é poderoso na nossa vida, é as ações de graça, gratidão. Expresse isso em oração, expresse isso em canções, expresse isso em atitudes. Tenha um coração grato. E aí, esse salmo termina afirmando a bondade, a misericórdia e a fidelidade eterna de Deus. Então, nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus misericordioso e é um Deus fiel. A Bíblia diz que Deus permanece fiel, até mesmo quando eu e você somos infiéis. Vamos para o Salmo 101. O Salmo 101 é um salmo de Davi, um salmo davídico. Qual é o propósito? Aqui Davi quer declarar um compromisso com a integridade e a justiça. Olha o verso 1. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro. Então esse salmo começa Davi declarando um compromisso em cantar sobre as misericórdias e sobre a justiça de Deus. E aí ele promete conduzir sua vida num caminho de integridade e afastar-se da perversidade. Davi aqui ele afirma que não tolerará a falsidade, não tolerará a injustiça em sua casa e em seu governo. Se tem uma postura que eu e você precisamos, é essa. Se essa fosse a nossa postura dentro da nossa casa, isso iria se refletir em todas as áreas da sociedade. A injustiça não está só na política, a injustiça está dentro de casa. Se dentro de casa fizéssemos como Davi, dizendo, olha, não vou tolerar falsidade, injustiça, se os nossos filhos crescessem aprendendo sobre isso,
quando eles acessarem um lugar de destaque, de governo, eles continuarão odiando a falsidade. Mas muitas vezes aqui no Brasil nós ensinamos muito pouco. Eu oro para que você, lendo as Escrituras, ensine o seu filho, a sua filha, ensine a sua descendência a não caminhar em falsidade. Vamos para o Salmo 102, e aí terminamos a nossa leitura de hoje. Nós não temos aqui a definição de quem é o autor, mas provavelmente é alguém que está passando uma situação muito difícil. Por quê? O propósito desse salmo é lamentar a aflição pessoal e buscar a misericórdia de Deus. Então aqui o que temos? O salmo ele já começa com clamor a Deus para ouvir a sua oração e o lamento de um aflito. Vamos lá, olha. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responda-me depressa. Meus irmãos, o salmista ele está descrevendo o seu nível de aflição. E aí quando você vai no verso 3 até o 7, você vê ele fazendo essa descrição da aflição, do sofrimento, comparando a sua condição a um pássaro solitário. E aí esse salmo continua, porque ele lamenta sobre a brevidade da vida. Mas aí ele vai encontrar a esperança na eternidade. Gente, isso é muito lindo. Nós vimos aqui vários salmos. Deixa eu te lembrar o mais conhecido, Salmo 73 de Asaf. Então, assim, é essa certeza que nós temos. A vida passa muito rápido, muito rápido, muito rápido, e a nossa esperança é quando estamos na casa de Deus e entendemos que tem uma eternidade. Por isso nós não devemos nos preocupar com a tribulação. Eu gosto muito da expressão de Paulo, e ele não está ali diminuindo a minha ou a sua dor, ele diz uma leve e momentânea tribulação. Porque se olharmos a nossa vida, irmãos, é passageira, é passageira. E aí o Salmo termina com uma visão de Deus restaurando Sião e será adorado por todas as gerações futuras. Aqui nós vemos, começa com lamento, começa com desespero, mas ele termina com esperança, mostrando Deus é um Deus que restaura. Ele não está falando só de Sião, só de Jerusalém, só de uma cidade. Ele está trazendo essa expectativa que Deus vai restaurar a vida dele. Ele começa o salmo debaixo de aflição, e ele termina declarando uma certeza, que a vida dele vai ser restaurada. O Hebreus capítulo 1, verso 12, ele cita este salmo, o Salmo 102, o verso 27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, Deus é imutável. Deus não muda, Deus não tem variação. Se Deus mudasse, nós não poderíamos nos apegar com tanta certeza nas promessas dele. Porque eu teria essa dúvida, será que amanhã ele vai mudar? Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia que você está lendo declara, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Deus abençoe sua vida, mais um dia, mais 6 capítulos, mais 6 livros aqui dos Salmos, não capítulos. Essa confusão, deixa eu aproveitar esse minutinho final. No livro de Salmos nós não chamamos de capítulo, não chamamos de capítulo. Mas como toda a Bíblia a gente chama de capítulo, às vezes a gente confunde. Mas fica essa informação aí para você. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui estudando mais 6 salmos. Deus te abençoe.